Capítulo 5. Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Seja na ficção, seja na religião, os seres humanos curtem consultar oráculos, profetas ou videntes que mostrem o caminho a ser seguido. Queremos o futuro revelado. Sem dúvida, eu e você já fizemos essa oração. Senhor, mostra-me o caminho a seguir. Ela, por um lado, é válida, por outro, inválida. Vamos entendê-la. Somos escravos que se sentam à mesa com o rei e que têm acesso aos planos dele para o mundo. Como descobrir esses planos? Muitos cristãos piedosos perguntam qual a vontade de Deus para a vida deles. Na juventude, eu ouvia constantemente que precisamos estar no centro da vontade dele e coisas do tipo. Não queremos errar, por isso, em tudo, perguntamos pela vontade de Deus. O que não perguntamos é se essa prática é incentivada na Bíblia. Nela, não encontramos uma orientação clara para buscarmos a vontade de Deus. No Novo Testamento mesmo, nada. Pode procurar. Você não vai achar. Essa atitude de ficar perguntando pela vontade de Deus não é cristã, é pagã. São eles que praticam adivinhações e invocam as divindades no afã de saber qual o caminho certo a seguir. Vejo muitos cristãos contarem histórias de como pediram um sinal da parte de Deus para seguirem o caminho A ou B e foram atendidos. Histórias assim não são padrão para a igreja. Quantas histórias existem de pessoas que pediram um sinal e nada receberam? Pois é. Não é porque 2 ou 3 contam histórias desse tipo que temos um padrão bíblico. Ainda que na Bíblia tenhamos histórias em que Deus guiou uma pessoa na tomada de uma decisão, temos que tomar cuidado na aplicação desses textos para nós hoje. Essas passagens falam de uma revelação especial da parte de Deus a um indivíduo com o propósito de abençoá-lo e de colocar em andamento a vontade divina para todo um povo. São intervenções pontuais na história. Um caso clássico que inspira muitos cristãos a pedirem um sinal, uma prova para descobrirem a vontade de Deus, é o de Gideão, relatado em Juízes 6. Antes de ir à guerra, ele quer ter certeza de que essa é a vontade de Deus. Desse modo, coloca um pouco de lã na eira em que se peneiram os grãos e pede que pela manhã o chão esteja seco e a lã molhada. Depois, repete o processo pedindo o contrário, chão molhado e lã seca. Deus dá o sinal a Gideão conforme solicitado. No entanto, vejamos alguns pontos que mostram por que essa história não é um bom modelo para nós. Primeiro, fica evidente a falta de fé de Gideão na palavra que Deus dirigiu a ele no início do capítulo 6. O próprio Gideão fica meio ressabido quando pede uma segunda prova de lã, pois diz no versículo 39, peço que não fiques irado comigo. Deus tem paciência com Gideão porque tinha planos para toda a nação de Israel. Segundo, Gideão não tinha Bíblia. O lema de livro de Juízes, por assim dizer, era cada um por si e Deus por todos. Juízes 21 e 25. Logo, não devia servir de base para os cristãos. Como bem frisou o pastor Eber, não só em Juízes, mas em toda a Escritura, o padrão é que sinais eram dados em tempos de incredulidade. Eles não eram sinônimos de que o povo estava crendo em Deus, mas duvidando a tal ponto que Deus interveio miraculosamente. No Novo Testamento, essas intervenções nem eram buscadas por aqueles que receberam Jesus. Elas foram realmente pontuais e não marcaram o padrão da ação da igreja. Vejamos o caso do apóstolo Paulo. Depois que experimentou uma conversão dramática, indo ao chão e ficando cego, ele já começou a pregar o evangelho assim que se recuperou. Walcott afirmou: Paulo viu uma grande luz, caiu por terra e ficou cego quando teve um encontro com Jesus Cristo.
Foi um encontro maravilhoso, mas se tentarmos tornar essa experiência a norma para todas as nossas experiências cristãs, deixaremos a maioria dos cristãos fora do reino de Deus. Paulo levou uma mensagem do Evangelho para grande parte da Ásia Menor sem nunca ter tido uma intervenção divina especial. Quando chegou a experimentar uma revelação especial, recebeu uma visão de um homem chamando-o para ir à Macedônia, e ele obedeceu. Mas a revelação especial de Deus era uma experiência rara e singular, mesmo para Paulo. Paulo não usa essa experiência como base para a sua missão e muito menos para a missão da igreja. O que temos como padrão são mandamentos que devem ser obedecidos. A vontade de Deus já está clara e revelada em sua palavra. Ficar pedindo sinais para Deus é sintoma de imaturidade espiritual e fuga de um compromisso com as Escrituras que tão claramente revelam o que Deus espera de seu povo. Entenda, na Bíblia, o povo de Deus reconhecia nos escritos sagrados a vontade dele. Nosso problema é que queremos saber a vontade de Deus para algo específico em nossa vida. Com quem vou me casar, onde vou trabalhar, se devo fazer isso ou aquilo e etc. E é aí que as coisas complicam. São decisões que cabem a cada um fazer. Deus pode me dar sabedoria para escolher bem, mas sou eu que tomo essa decisão de acordo às consequências dela. Só para dar um exemplo. Você começa a gostar de alguém e em oração pergunta: Senhor, será que é da sua vontade eu gostar dessa pessoa? Existe uma piedade e até submissão por trás dessa oração, mas ela não reflete a cultura bíblica em última análise. Alguém que conhece a vontade de Deus manifestada na Bíblia vai orar pedindo sabedoria a Deus para julgar a situação. Vai pesar o caráter da pessoa amada, se é tempo de namorar, se os pais aprovam o relacionamento e, o mais importante, descobrir se o sentimento é recíproco. Se depois de analisar tudo isso, você chegar ao consenso positivo, não pergunte pela vontade de Deus, peça logo a sua bênção. Assim vale para outras áreas da vida. Penso que Deus não determinou na eternidade que você seria engenheiro civil e que iria se casar com a sua segunda namorada. Ele deixou instruções claras de como deve ser a vida daqueles que se dizem seus servos, tendo essa base solidificada, seja professor ou contador, seja para a glória do Senhor. Um discípulo toma as decisões levando em consideração o seu relacionamento com Deus e o seu chamado. Creio que Deus possa colocar vontades específicas em meu coração de modo que, a partir delas, eu direcione a minha vida. Mas isso sempre estará em segundo plano, pois, em primeiro, estão as vontades de Deus explícitas nas Escrituras. Ilustro contando uma história. Meu amigo Beto sempre trabalhou com evangelismo urbano. Isso o levou a se envolver com missões e, posteriormente, missões transculturais. Em sua prática, obediência ao ID de Jesus. Ao assistir a um vídeo contando a realidade de crianças da África, seu coração foi tocado e ele e sua esposa Simone se prepararam para essa grande missão. Não tenho dúvidas de que Deus direcionou os dois para essa obra em específico, ou seja, Deus só mostrou o onde. O ir já estava claro para eles desde o dia em que leram isso na Bíblia. Outro ponto importante é que a vida em comunidade nos ajuda a entender a vontade de Deus. Desde o início da minha conversão e das primeiras leituras bíblicas, eu demonstrava interesse em entender o texto bíblico. Como era de uma igreja pentecostal, até curtia os cultos mais do reteté no começo, mas sempre gostei dos denominados cultos de doutrina e das pregações mais calmas, sem contar a escola bíblica dominical. Esse meu interesse pelo ensino e a dedicação na igreja acabaram despertando a atenção de alguns irmãos na comunidade que bancaram integralmente minha formação teológica por 4 anos. Membros da igreja local viram potencial em mim e investiram. A comunidade é fundamental na descoberta dos meus dons.
São meus irmãos e irmãs que testificam o que Deus me deu. Quando eles me fizeram a proposta de pagar um curso superior para mim, não era necessariamente para estudar teologia. Porém, eu não titubeei. Fui logo procurar uma boa faculdade de teologia. Afinal, eu tinha entendido, devido à minha vida em comunidade, que tinha jeito para ensinar a Bíblia. Logo, eu precisava aperfeiçoar esse talento. Se eu creio que estou vivendo a vontade de Deus, sem dúvida. Mas em nenhum momento desse trajetória eu fiquei perguntando se isso era ou não da vontade de Deus, pois eu tinha a confirmação da comunidade, eu tinha o talento para a tarefa e a coragem para assumir o risco. É preciso amadurecer espiritualmente e olhar para a Bíblia. Se Jesus disse em Mateus 7,21 que entrarão no reino dos céus apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai, e não entrarão vocês que desobedecem à lei, entendemos que estar no centro da vontade de Deus é ser obediente aos seus mandamentos, ou seja, sua palavra. Para se aprofundar, leia Provérbios 2, do 1 ao 6. O povo de Israel, os primeiros destinatários da lei, não a enxergava como um fardo, mas como algo positivo. Tanto que o conjunto de leis deles se chama Torá, que significa instrução. Os israelitas exaltavam os mandamentos do Senhor porque estes indicavam a escolha de Deus pelo povo. Tinha a plena consciência de que a instrução dada a Moisés era boa, por isso obedecer a ela era a resposta do ato libertador de Deus. É nesse contexto que devemos interpretar Salmos 37:4. O salmista nos orienta a nos deleitarmos no Senhor, e assim Ele satisfará os desejos do nosso coração. Deleitar-se nele remete à aliança que Deus fez com seu povo. O cerne da espiritualidade hebraica é o primeiro mandamento. Não ter outros deuses, ou seja, não se deleitar em nenhum outro Deus que não seja o Deus que libertou o povo da terra da escravidão. Um membro da aliança se alegra em Deus e em seus mandamentos. Os desejos do seu coração são desejos que espalham esse compromisso que todo Israel assumiu com Deus no Sinai. Gosto de como a NVT traduziu esse versículo. Ele diz: busquem no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Pois bem, o que um coração alegre no Senhor busca? A tese de John Piper, em sua Teologia da Alegria, é a de que quanto mais nos satisfazemos em Deus e em sua justiça, menos nos prazeres deste mundo serão atrativos para nós. Outro aspecto que tem dificultado a compreensão simples do chamado de todo crente ao caminho da fé e obediência à palavra revelada é a glamorização do propósito. Somos levados a crer que Deus tem algo especial, único para nós. Ouvimos histórias de sucesso e de como pessoas ouviram a voz de Deus, levando-as para fazer isso ou aquilo. Jovens e adolescentes andam ansiosos esperando essa voz para descobrirem seu propósito de vida. Também conheci pessoas de meia idade frustradas por acharem que sua vida não foi tão significativa assim. Eu já disse acima e repito, sucesso e público não serão sina de todos. Talvez você seja um peregrino desconhecido caminhando por essa terra, mas seja um desconhecido para a glória de Deus. Não ser famoso e não ter um grande público ou uma grande audiência não significa que você esteja sem propósito. Propósito não tem a ver com isso. Entenda, por favor, não fique esperando uma voz do alto dizer qual é o seu propósito. Ele já disse, apenas obedeça. Por isso, levante-se e caminhe. Não fique esperando o propósito para caminhar, porque você descobre o propósito na caminhada. E descobrir o propósito na caminhada é entender que o propósito é o caminho. Para finalizar este capítulo, quero frisar: ficar perguntando pela vontade de Deus em tudo na vida pode parecer espiritual, mas reflete um misticismo pagão e não cristão.
Em Romanos 12:2, Paulo deixa bem claro que é por meio de uma mudança em seu modo de pensar que iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, não é um exercício místico recheado de sinais e maravilhas. É um exercício racional de reflexão possível aos que tiveram suas mentes transformadas. Aos Efésios, Paulo recomenda: não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Como eu entendo a vontade dele? Refletindo e me entregando ao que está ordenado na Bíblia. Voltamos para Romanos 12:1, que diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. O verdadeiro culto a Deus é a nossa entrega diária. É a nossa vida sendo ofertada como sacrifício vivo repetidamente. Nas palavras de Craffield, nenhuma adoração cultua pode ser aceitável a Deus desacompanhada da obediência de vida. Sem essa obediência a Ele, nossa tendência é seguir os costumes deste mundo. Porém, se deixarmos Deus transformar nossa maneira de pensar, todo o nosso eu será diferente. Só assim seremos capazes de experimentar a vontade de Deus e de discernir aquilo que é bom, perfeito e agradável. E assim terminamos a leitura do capítulo 5.